Aleluia. Amém. Glórias a Jesus. Deus é lindo. Abra aí João capítulo 5. Eu queria que o ministério de louvor tivesse completo aqui em cima. Eu vou pregar 10 minutos só. Acho que não vai chegar nem isso. Vem cá, Marcos, chama a Eliette, sobra aqui. Aleluias. Vem cá, filha, vamos cantar essa última canção de novo aí, fica com ela. Aleluias. Deus é lindo. João capítulo 5. João capítulo 5. Aleluias. João capítulo 5 é uma história bastante conhecida. Aleluias. João capítulo 5 diz assim: Después de estas cosas havia fiesta de los judíos e subiu Jesus a Jerusalém. E há em Jerusalém, cerca de la porta de las ovejas, estanque chamado em hebreu Betesda, el qual tem 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Diga assim comigo: gracias Jesús, porque hoy es el día del movimiento de aguas. Diga assim: Senhor, gracias, porque hoy es el día del movimiento de aguas. Não, irmão, com fé, diga assim: Senhor Jesus, muitas gracias, porque hoy es el día de movimiento de aguas. Aleluias. Porque el ángel descendía de tiempo en tiempo y al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Quando Jesus lo viu acostado, supo que llevava muito tempo. Assim lhe dijo: ¿Quieres ser sano? Senhor, le respondeu el enfermo: não tenho que me meta en el estanque quando se agite el agua, e entre tanto que eu vou, outro desciende antes que eu. Jesus le dijo: levántate, toma tu lecho e anda. E al instante aquel hombre foi sanado, e tomou su lecho e anduvo, e era dia de repouso aquele dia. Bendecida está a palavra. Queridos, esta história é muito conhecida, de um paralítico que ele estava 38 anos esperando uma oportunidade. 38 anos, essa história é tão conhecida, hemos escuchado falar tantas vezes de ella. E desde a primeira hora da manhã, o Espírito Santo de Deus me estava queimando o coração. Ele me dizia assim: hijo, eu sou um Deus que mueve dentro de tempo e fora de tempo. Ele mueve-se dentro de um modo e um padrão, e também fora de padrão. Aprenda isso. Jesucristo, ele mueve dentro de um molde, por dizer assim, e ele também mueve fora de um molde. Ele mueve dentro de um tempo e fora de um tempo. Ele mueve dentro de um princípio e ele também mueve fora de princípio. Jesucristo, ele não está atado a nada. Ou seja, ele hace como ele quer, como bem lhe complace fazer. Um dia Jesucristo decidiu fazer vinho de água. Por quê, pastor? Porque ele não está limitado em um sistema. Aprenda isso. Su Senhor e Salvador Jesucristo, ele não está limitado em um sistema. Ele não está limitado em um princípio. Aleluia. Nosso Deus é um Deus que ele não se limita em um padrão. Ele não se limita em um padrão humano. Normal que um homem, quando se relaciona com uma mulher, então se venga a nascer um bebê, sim ou não? Pero ele quis que o Espírito Santo pusiera Jesucristo em Maria, assim que Maria tivesse relação com o homem.
Ele deu vida a uma vida fora de um padrão normal. Pensem nisso. Maria não tuvo que ter relação íntima com nenhum homem, com José, seu esposo, para ter Jesus. Del vientre de ella nasceu um ser humano, que Cristo vino como homem. Ou seja, Jesucristo, ele move dentro de padrões e fora de padrões. O que você tem que aceitar é entender que ele tem o poder para ser. Às vezes você leva toda uma vida esperando uma maneira e ele quer ser uma maneira totalmente distinta de todo o que você ha visto em toda a sua vida. Então, não tenha sua mente assim cerrada, que sua mente seja aberta. Jesucristo estava na boda e faltou que vinho, e vinho vem de uvas, e simplesmente ele transformou água em vinho. E a Bíblia diz, o melhor vinho. Como pode ser o melhor vinho fora da matéria-prima onde sai o vinho? Se a matéria-prima de um vinho é uva, como ele pode produzir um melhor vinho de algo que não é uma matéria-prima de vinho? Então se aprenda isso. Se você abre seu coração, Jesucristo, ele pode fazer todo o que você menos imagina que ele pode fazer. Ele não está atado em tempo, ele não está atado em um sistema, ele não está atado em um modo, em uma maneira, ele é soberano. Aleluia. Um dia faltou peces. Havia uma grande multidão, a Bíblia diz. Sem contar homens e mulheres, se vamos a contar todo, mais de 15,000 pessoas. Havia 2 panes e 5 peces. Ou 5 peces e 2 panes, sempre é um. O hecho é que havia poucos panes e poucos peces. Agora, mais de 5,000 homens, sem contar mulheres e niños, comeram peces que nunca nadou em água. Pensa, irmão. Todo el mundo, e sobrou 12 canastas de peces. Pensa as pessoas comendo peces que não passou por água. A gente comeu pão que nunca foi hecho de trigo. Jesucristo, ele pode fazer o que ele quer para bendecir-te. Então, escute isso. Esteja expectante em aguardar e viver momentos inusuais com seu Senhor, onde ele se vai gloriar de uma maneira como nunca antes. Aleluia. O paralítico estava, escute isso, o paralítico ele estava, ele havia canalizado sua fé em um movimento de águas, porque a Bíblia diz, ponga por favor aí o versículo 4, diz assim, porque um ángel descendia de tempo em tempo. Um ángel del Senhor descendia de tempo em tempo ao estanque e agitava a água. E el que primeiro descendia, observe, el que primeiro descendia al estanque depois do movimento da água, quedava sano de qualquer enfermidade. Ou seja, tinha que ser ele primeiro. Havia uma normativa aí. Glória a Deus, porque Jesucristo, ele vê nossas necessidades. A Bíblia diz que ele, al mirar o paralítico e ver que ele hacía muito tempo allí, se compadeceu de ele. Jesucristo pudo discernir que ele levava 38 anos esperando este momento. E ele disse assim, quer ser sano? Ele disse, sabe o que passa? Quando descende o ángel, sempre que eu vou, passa algo que não funciona. Quantos aqui o Espírito Santo já está falando que sempre que você vá, passa algo que não funciona? Você vê muitos tentando fazer coisas e quando você vá, não funciona. Você recebe uma palavra, recebe uma profecia, e quando você quer entrar para receber seu milagre no movimento do Espírito, aí outra pessoa parece que entra em seu lugar. Ou quanto passou por um momento igual que este paralítico? A Bíblia diz que ele disse assim, sempre que eu vou, outro descende primeiro que eu, porque eu não tenho que me echar um cable. Por dizer assim, dito popular. Eu não tenho que me lance, eu não tenho alguém que me tire na água, que me lance na água. Ou seja, outras pessoas, outros que iam primeiro que ele, tinha alguém para echar-lhe na mão. E às vezes você não vai ter nadie por ti. Às vezes você vai perceber, parece que não há nadie. E escute isso, e não é porque as pessoas são malas. Aquele homem de 38 anos, ele não tinha nadie. Ou seja, irmão, nem por misericórdia, por ele estar ali todos os anos, nem por misericórdia ele tinha nadie para lançar na água. Nem por primeiro, nem por el último. Ele não havia nadie que pudesse lançar ele em água. Pero não era por culpa de ele. Simplesmente porque Jesucristo quiso assim, para estabelecer em ele um tempo novo e um modo novo.
de cosas nuevas. E eu quero que você guarde isso em seu espírito. Vai haver muitos momentos em sua vida que você se vai sentir solo, menospreciado. Parece que todos passam e você se queda sempre atrás. Parece que todo el mundo voa e você se queda atrás. Esté tranquilo, descansa, relaja. É porque Deus está preparando algo inusual para ti. Não, recibe esta palavra em seu coração. É porque Deus está preparando algo inusual para ti. Descansa, Deus está preparando algo inusual para ti. Então não se quede assim se lamentando. Ai, Senhor, por que eu não? Por que eu não? Fulano conseguiu o papel, eu não. Fulano conseguiu a nacionalidade, eu não. Fulano conseguiu a casa, eu não. Fulano conseguiu ir ao Brasil, eu não. Aleluia. Amém. Fulano abriu a empresa, eu não. Tranquilo. Reclama lo nuevo de Deus fora de tempo. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero lo nuevo tuyo fora de tempo e fora de modo. Não diga assim: Senhor, eu quero lo nuevo tuyo fora de tempo e fora de modo. Aleluia. Lo que Deus vai fazer para ti é fora de tempo. Aleluia. É algo assim, hermano, fora de maneira, de molde. Há uma maneira que se hace. Ele lo vai fazer de maneira distinta. Ele vai fazer totalmente fora do padrão normal e habitual. Receba esta palavra em seu espírito. Ele vai fazer, guarda essa palavra em seu espírito. Jesucristo vai fazer em sua vida aquilo fora de um molde normal, fora de uma tradição, fora de lo que sempre é acostumadamente se pode fazer, fora do modelo. Ele vai fazer fora do tempo e ele vai fazer de uma maneira nova. Aleluia. Aquilo que se hacía sempre de uma maneira, aquilo que se hacía sempre de um ritmo, ele lo vai fazer de uma maneira nova. Aleluia. E ele disse ao paralítico: tu queres estar sano? Senhor, não tenho que me meta fora da água. E Jesus Cristo disse a ele, ponga no versículo 6. Quando ele viu acostado e supo que levava já muito tempo, lhe disse: queres ser sano? Jesus Cristo está dizendo aqui: não sei quantos aqui têm fé. Aleluia. Aqui há pessoas, não sei se é por internet. Não sei se é por internet. Foca aqui a cara aqui do pastor de galleta aqui. Dice o Senhor: renuncie seu orgulho e sua soberbia, porque eu estou anelando poder trazer-te um novo. Aleluia. Há alguém que eu vejo uma pessoa atada por uma cola de um crocodilo. Crocodilo, se diz? Crocodilo. Isso. Jacaré. Lacoste. Eu vejo alguém atado. E é um homem. Ele está atado com uma cola de um crocodilo. Isso aí. Isso representa Leviatã. Isso representa no livro de Job o principado do orgulho. O principado do orgulho nas escrituras é marcado por um grande crocodilo. E Deus está falando com alguém aqui. Quebrante seu coração. Porque senão não te vai a venir nem o antigo, nem o modo habitual, nem o modo passado, e jamás te vendrá sobre ti el novo de Deus, enquanto não se rehúsa de seu orgulho e sua soberbia. El que tenga oído, oiga que dice el Espíritu a la iglesia. Aleluia. E ele disse assim: Senhor, todas as vezes que eu vou, vem outro e desciende em meu lugar. Não tenho quem me meta nele quando se agita. Entretanto que eu, outro desciende. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Haga assim com suas manos: Senhor Jesus, me ensina a não depender de mim mesmo, de minhas próprias forças, Senhor. Senhor, ensina-me a clamar,
a pedir por ajuda. Senhor, ensina-me a clamar por ajuda, começando por ti, Senhor. Aleluia. Ele disse assim: sempre que eu vou, não tenho que me meter no estanque, e entre tanto que eu vou, outro desciende antes, sigue. Jesus lhe dijo: levanta, toma su lecho, sigue. E al instante aquele homem foi, e al instante aquele homem, agora observe isso. Quando Jesus Cristo dijo assim, observa, ponga atenção, e al instante aquele homem foi, ponga o versículo anterior, hija. E Jesus lhe dijo: levanta-te, toma tu lecho e... Agora, o seguinte versículo. E al instante aquele homem foi, ele solo levantou porque ele foi sanado. Ele não se levantou para sanar-se. Ele solo levantou porque primeiro ele foi sanado. Quando Cristo dijo assim: levanta, toma su lecho e anda, a Bíblia disse: al instante aquele homem foi. Então depois foi que ele dá uma resposta a lo que Cristo mandou a ele. Pastor, que eu aprendo com isso? Você tem que aprender que Jesus Cristo ele quer fazer coisas em sua vida independente de sua fé. Independente de sua fé. Ele não se levantou porque ele teve fé. Ele se levantou porque al instante Cristo quiso sanar-lhe. E hoje al instante ele vai declarar sentenças sobre pessoas. Agora, depois de ello, é você que decide se levanta ou não levanta. A decisão é tua. Ele não foi sanado porque ele tinha fé. Ele não foi sanado como em outros textos na Bíblia tinha fé. Ele foi sanado porque Cristo quis estabelecer uma maneira diferente de fazer aquilo que habitualmente hacía em tempo. Lo que se hacía tempo em tempo era o mover de las águas del estanque, e el primero que entrara se quedara sano. Los demás, a Bíblia diz, yacía uma grande multitud. Los demás se quedavam enfermos igual. Cristo quiso liberar uma palavra, por quanto ele discerniu a necessidade de estabelecer algo novo, porque lo antigo já estava obsoleto. E hoje Deus está discernindo, Deus está leyendo nossos corações. E muitos de nós estamos querendo ir por la vida de las maneiras habituales, sem passar por um poder chamado el poder del Cristo vivo. E hoje Deus está dizendo para nós esta noite. Ele está dizendo assim: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Então elimine todas suas excusas e aguarde o comando do Senhor. Pastor, pero sempre é assim. Não espere lo que sempre passa. Discirna isso, hermano. Aplica isso em todas as áreas de sua vida: profissional, matrimônio, família, todo. Não vaya solo por lo habitual. Não esteja expectante solo nas coisas que são padrões. Esteja atento a coisas fora de padrões. Esteja atento a coisas fora de modelos habituais. Esteja aberto para recibir-lo de Deus. E posiciona-te ante o que o Espírito te imparte. Posiciona-te ante o que o Espírito te entrega. Posiciona-te. Veja, discerna moveres. Observe, quando Jesus Cristo disse assim: cessando, a Bíblia diz: al instante aquele homem foi. Al instante ele foi sanado. Pero al instante ele foi sanado. Agora, ¿de qué, pastor? Quizá de las piernas, de los huesos. A Bíblia não habla de uma reação que ele tuvo, de algo que ele sentiu, um dolor ou algo, não. Pero a Bíblia diz assim que al instante ele foi sanado. Ele disse: e tomou su lecho e... Ele tomou uma posição ante o que Jesus Cristo falou. Ele tomou uma posição ante o que Jesus Cristo falou. Que posição é esta, pastor? O que você tem que fazer depois desta palavra? Que, pastor? Quando o Espírito Santo de Deus te dê um comando, ser obediente. Cristo dijo assim: toma su lecho e ve para sua casa, salga de aqui. Salga de aqui, que, pastor? Salga deste lugar onde todo el mundo está acostumbrado religiosamente a uma maneira de servir a Deus. Salga de aqui. Salga deste ambiente cerrado.
Aleluia. Escute, hermano. Esteja preparado para, às vezes, viver experiências que muitas vezes você vai querer, às vezes, hasta dar glória para Deus pelo que Ele hizo em sua vida. E às vezes Ele vai querer que vocês... Porque há certas pessoas, e digo isso não para que vocês andem assim, rechazando pessoas, não. Pero há certas pessoas que têm, às vezes, o poder de fazer com que a incredulidade vuelva, a enfermidade vuelva, a escassez vuelva. Sempre que Deus quer estabelecer um novo, tu tens que buscar pessoas que também estão andando no novo de Deus. Tu tens que se apegar a pessoas que estão andando no novo de Deus. Porque senão você vai seguir creyendo que não foi simplesmente uma casualidade. Se acorda del ciego, quando Cristo sanou o ciego, que nasceu ciego. Todo el mundo queria hacer ele volver a estar ciego. Al ponto que ele disse assim, eu só sei de uma coisa, eu não veia, agora eu vejo. E a gente dizendo, não, você não pode estar sano hoje porque hoje é sábado. Pero ele me sanou, não, pero hoje é sábado, hoje não é dia de ser sano. Ou seja, a religião queria volver a seguir em ele outra vez. Outra vez Jesus Cristo, ele vai sanar um cego. A Bíblia diz que ele saca o cego de uma aldeia e lo escupe lodo, lo põe nos olhos e diz assim, que vê? Vê homens como árvores. E Cristo lo põe nas mãos, lo ora outra vez, diz, que vês agora? Agora vê perfeitamente os homens. E Cristo diz assim, regresa a la aldea, a su casa, regresa a su casa, pero não entre en la aldea. Pero se a casa del ciego era dentro de la aldea, como ele vai entrar em sua casa e não entrar em la aldea? Cristo diz assim, regresa para tu casa, pero não entres em la aldea. ¿Por quê? Porque a aldea não ia aceitar a transformação de ele, a mudança de ele. Amém. A mudança de ele. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Siga, hija. Não, volve, por favor, não vuelve. E al instante aquele homem foi sanado e tomou su lecho e anduvo. E era dia. Todos os dias um dia de repouso. Porque este dia era um sábado. E Jesus Cristo, Ele é nosso sábado. Ele é o Senhor del sábado. Ele é nosso repouso. Ele é nosso descanso. Póngase de pé, por favor. Vamos adorar a Deus. Vamos falar, Senhor, temos um único anelo, como a canção hemos cantado, de rendir-te adoração. ¿En que sentido? Em entrar e andar sempre no novo, Senhor. Queridos, anele lo novo de Deus e esteja expectante de Ele. Observe, sabe quantos aqui querem viver milagros extraordinários de Jesus Cristo? Então se aprenda isso. Quando Jesus Cristo começa a ensinar, Ele começa a trazer o novo. Sabe por quê? Porque lo habitual era assim: carne de animales com as mãos fendidas não se podia comer. Então Jesus Cristo, quando Ele entra no cenário, Ele disse, uau, tenho que trazer o novo. Então Ele disse assim, como é? Fruto del mar, animais com as mãos de mão fendida não se pode comer. Ok, eu digo uma coisa nova. E a coisa nova é esta: lo malo não é lo que entra por la boca, lo malo é lo que sale de la boca. Aí havia uma lei que aquele que matara uma pessoa com uma espada era culpado de assassino. Aí Jesus Cristo disse, uau, quero fazer uma coisa nova. Aquele que ofender em seu coração de seu irmão já é um assassino e matou seu irmão em seu coração. Já é culpado de homicídio.
Lo nuevo es lindo, hermano. Ah, el hombre que fue pillado en el acto del adulterio. El hombre que fue pillado en el acto del adulterio es un adúltero. Pero yo quiero establecer algo nuevo. El hombre que mirara a una mujer y desearla, ya cometió adulterio con ella. Wow. Diga assim, lo nuevo de Dios es violento. Yo estaba hace unos días haciendo um tempo com um profeta, um grande homem de Deus, um profeta, irmão, pero profeta. E nós outros estávamos fazendo um estudo sobre o livro de Ezequiel. E logo ele me comentou de um ministro de Brasil, que ele cometeu um adultério. Este ministro. Então, todo el mundo atacou ele. Logo, muitos pastores se alejaram, porque a gente é boa para. E de la nada ele comentou. Estava em um grupo de profetas, era um curso de linha profética. E logo depois eu falei com ele assim: você leu o que Jesus Cristo disse? Que ele que é pillado no acto de adultério é um adulto, sim ou não? Eu falei com ele assim: quantos anos você leva como pastor? Ah, tanto tempo. Digo, e você vê que você está escarnecendo do irmão que está sendo restaurado, confessou pecado publicamente, está sendo restaurado, e você no grupo está defamando o irmão? Sim. Ah, pero houve provas que ele realmente cometeu um adultério. E eu falei com ele assim: ó, se Jesus Cristo puder expor o que está em sua mente de los últimos 10 anos, será que você não adulterou alguma vez também? Porque hasta donde dice la Biblia, el adulterio no es solo el acto, es solo pensar y desear, ya cometiste adulterio, Cristo dijo. ¿Sabe qué hizo el hermano? Comenzó a llorar y me dijo así: muchas gracias, él me llama de mano, muchas gracias, hermano, nunca más en mi vida yo voy a juzgar un hombre de Dios que cayó, porque hay inúmeros cayendo en la mente y nadie sabe, solo Dios. Entonces, lo nuevo de Dios, Él es lindo. Porque lo nuevo de Dios, Él te va a llevar en lugares extraordinarios. Tanto de cuidado como de éxtasis. Aleluyas. ¿Cuántos aquí quieren el nuevo de Dios? Entonces, sea libre de ataduras. Aleluya. Aleluya. Diga assim: Senhor, eu quero começar já não juzgando. Não quero juzgar nunca mais a nadie. Aleluia. Aleluia. É forte, né, irmão? Lo nuevo de Deus é lindo. É lindo. Vamos adorar o Senhor. Diga: Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Sim. Sim, Jesus. Adore ao Senhor. Oh
venir el nuevo de Dios sobre ti. Va a venir el nuevo. Prepárate y esté abierto y preparado para el nuevo del Señor. Una manera nueva para un tiempo oportuno. Pastor, pero yo estoy fuera de tiempo, pastor. Pastor, yo estoy fuera de tiempo, pastor. Sara dio luz fuera de tiempo. Oh, pastor, yo estoy fuera de tiempo. Pastor, yo estoy fuera de tiempo. No. Si tú estás en Cristo Jesús todos los días, es día de andar en novedad de vida. Abre su corazón. Sobe, filha, sobe, sobe. Oh, de Rebeco toma catarabia choque tebia. Sim, sim. Viene cosas nuevas a su encuentro. Viene cosas nuevas a tu encuentro. Viene cosas nuevas a tu encuentro. Viene cosas nuevas a tu encuentro. Una manera nueva. Un tiempo nuevo. Para marcar un modelo y un modo diferente. Dice el Señor, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Para establecer un modo diferente. Escuche eso. Sim, siga adorando. Solo escuche. Antes que termine el año, dice el Señor, antes que termine el año, recibe esta palabra el que tiene fe. Antes que termine el año, el Señor dice, yo estoy creando leyes nuevas para favorecer mis hijos. Antes que Él termine el año, prepárate, escuchará de leyes nuevas. Leyes relámpago que de la noche a la mañana se presentará. Leyes nuevas para restaurar. Wow, yo veo eso claramente por el Espíritu. Yo veo eso por el Espíritu. Dios estableciendo mudanças de leyes. Dios estableciendo mudanças de leyes para favorecer sus hijos. Ele vai operar fora de tempo. Ele vai operar de maneira distinta, fora de lo habitual. El que tem oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo. E aqui eu vou operar de fora de lo que es lo habitual. Oh, eu vou operar fora de lo habitual. Dice el Señor, yo voy a operar fuera del tiempo. Lo planificaste un tiempo, dice el Señor, lo haré fuera del tiempo. Lo pondré si estás acostumbrado a un ritmo, estás acostumbrado a un ritmo, estás acostumbrado a un movimiento, estás acostumbrado a una manera, estás acostumbrado a un diseño, estás acostumbrado a algo que siempre fue, dice el Señor, ya no funcionará más, sino que aquí yo traigo moveres diferentes. Yo traigo moveres diferentes. Dice el Señor, el ángel ya no va a bajar más. El ángel ya no va más a mover las aguas. Ya no será más como lo habitual. Ya no será más como lo habitual. Será de una manera nueva e inusual. Nueva e inusual. Catarabias. Catarabias. En el tiempo antiguo, él tenía que bajar en aguas. En el tiempo antiguo él tenía que descender en las aguas. El ángel movía las aguas y él descendía para... él bajaba las aguas. Él descendía en el estanque. Ahora en el tiempo nuevo, dice el Señor, ya no descenderá más, sino que subirás. 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 Se levantará. Y la Biblia dice, Él se levantó.
instantâneo. Al instante se levantará. Al instante se levantará. Foram 38 anos, pero en el nuevo de Jesús, al instante Él se levantó, al instante Él anduvo, y al instante lo que cargaba Él, ahora era Él que cargaba. Yo veo el nuevo de Dios. Sí, Espíritu Santo, sí, recibe, querido. Reciba porque Jesús está aquí. Recibe en su espíritu y por fe. Recibe en su espíritu y por fe. Recibe en su espíritu y por fe. La palabra es, lo haré fuera de tiempo. Lo haré, la palabra es hoy, dice el Señor. Esta es la palabra de hoy. Lo haré fuera del tiempo. Lo planificaste un año, yo lo haré en un día. De la noche a la mañana al instante. Reciba en su espíritu. Lo haré fuera de tiempo, dice el Señor. Lo haré fuera de lo esperado de muchos. Lo haré fuera de un padrón. Lo haré fuera de lo padrón que estão acostumbrados. Lo haré de una manera diferente y distinta. Levanta, toma su lecho y anda. Y al instante, Él foi sanado. E al instante Él foi sanado e se levantou. Já eres livre. Já eres livre, te disse o Senhor. Levanta agora. Levanta agora. Já eres livre. Levanta agora e adora a seu Deus. Levanta agora e adora a seu Deus. Levanta agora e contempla. Levanta agora e contempla. Levanta agora. Levanta. Dice el Espíritu Santo que torobiase, que terebiase. La Biblia dice: y al instante aquel hombre fue sanado. La Biblia dice: y él tomó su lecho. Dice el Espíritu Santo, dice el Señor: tomará su lecho. Tomará su lecho. Tomará su lecho. Tomará su lecho. Oh, tomará. Tomará su lecho. Tomará su lecho. Marca. El Espíritu Santo está poniendo en ti una marca. Dice el Espíritu Santo: cargará la marca. Cargará la marca de donde yo te saqué. Cargará la marca de donde yo te saqué. Cargará la marca. Escuche eso. Escute. Pode ver outra, filha. Escuta isso. Escute isso. Ponga atenção aqui, por favor. O Espírito Santo está operando aqui. Observe, quando Deus saca o pueblo del Egipto y está llevando el pueblo por Josué a Canaán, el pueblo tiene que cruzar el Jordán. Y cuando el pueblo está cruzando el Jordán, Dios dice así a Josué: Josué, diga a ellos que ponga piedras en el medio del Jordán. Ponga piedras en el medio del Jordán, para que todas las generaciones, cuando miren las piedras en el Jordán, sepas que yo saqué ellos del Egipto.
Deus está dizendo a algumas pessoas aqui, ó, traia a sua memória o lecho que você andava. Irmão, eu tenho, o Espírito Santo vai falar com alguém aqui. Há pessoas aqui que hoje Jesus está transformando vida, um antes e um depois. E há lecho que você vai ter que guardar de recuerdo. Não é idolatria, é recuerdo. É recuerdo. Como assim, pastor? É símbolo para que você, todas as vezes que você mire, você vai acordar de onde foi que Deus te sacou. Você se vai acordar do dia que Ele te levantou. Você vai acordar do dia que foi el antes e el depois. Por isso Cristo dijo: não deje a cama, leve a cama contigo. E Ele tomou a cama e levou, ¿sabe por quê? Para que Ele nunca se olvidara de onde foi que Deus lo sacou. Há alguém aqui que vai agarrar no Espírito, porque isso tem que ser por el Espírito. Há coisas que Deus vai transformar sua vida. Ele vai mudar um antes e um depois. E você tem que saber o que o Espírito vai pedir que você guarde para sempre. Não é uma idolatria. Não. Nós estamos lejos de isso. Somos lavados pela sangre de Cristo. Pero você vai ter que trazer a sua memória. Por isso Cristo, a Bíblia diz que Ele levou sobre Ele as marcas de la cruz. Las manos de Cristo tinham as marcas. Porque para recordar onde foi que Ele venceu. E o Espírito Santo está dizendo a algumas pessoas aqui: vai haver uma mudança em sua vida. E a vezes você vai ter que guardar esta pedra para todas as vezes que seus pés queiram se apartar de los caminos del Senhor, você mire de onde foi que Deus te sacou. Eu tenho uma furgoneta em la obra vieja. Vai ser 14 anos que eu tenho esta furgoneta. Não vale nada, irmão. Todas as vezes que eu vou a vendê-la, quero vendê-la. O Espírito Santo diz assim, ó, não venda. Todas as vezes que eu quero pintá-la por dentro, porque está manchada de pintura por todos lados, e o Espírito Santo disse, não pinta. Porque eu quero que todas as vezes que você mire esta furgoneta, sepa de onde foi que eu te saquei e aonde eu te puse. Escute, não é que um pastor é mais que um pintor, não tem nada que ver. Pero todas as vezes que eu miro aquela furgoneta, eu sei que Deus falou comigo. Uno que não sabia falar, Ele puso a falar. Uno que não tinha voz, Deus deu voz. Uno que não tinha honra, Deus deu honra. Então Deus está falando com pessoas aqui. Esteja preparado, porque no processo de mudança, a cama tem que estar aí, para que quando seu coração queira orgulhecer-se, você vai mirar e saber de onde foi que Deus te sacou. Vamos adorar o Senhor um pouco mais. E diga, Senhor, eu estou listo para lo nuevo. Eu estou listo para lo nuevo. Eu estou listo para lo nuevo, Senhor. Eu estou listo para lo nuevo. Sim, todos os homens de Deus é assim. Todas as mulheres de Deus é assim. Mi pastor tem uma bicicleta em seu despacho. Por quê? Porque Deus le sacou de uma bicicleta vendendo verdura. Eu profetizo no nome de Jesucristo que tu irás cargar a cama. Tu vas a cargar aqui onde foi que Deus te sacou. E vas a servir como recuerdo que foi aí que Deus te livrou. Foi aí que Deus te levantou. Foi aí que Deus te mudou o nome. Foi aí que Deus te deu nova identidade. Foi aí que Deus te honrou. Foi aí. Que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. No importa todo lo que cueste, estoy dispuesto.
tu lecho y anda. Toma tu lecho y avanza. Toma tu lecho y sigue. 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 Hay personas aquí que Dios está diciendo, la cama va a ser solo por un tiempo. Oh, la cama va a ser solo por un tiempo. La cama va a ser solo por un tiempo. Este modo solo por un tiempo. Este modo de aguante solo por un tiempo. Este modo de vergüenza es solo por un tiempo. Este modo de humillación es solo por un tiempo. Este modo de aislamiento es solo por un tiempo. Este modo de estar oculto es solo por un tiempo. Este modo de soledad es solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Eu vejo Deus abrindo novas temporadas. 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 Novas temporadas. Todo lo que fuese, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Sé que tu robia andarabia catabasai. Catarabia catarabia socotorobia de que. Eu vejo o mover do Espírito Santo sobre toda a Espanha. Eu vejo o mover do Espírito sobre toda Madrid. Eu vejo moveres do Espírito de Deus organizando. Que tama, creia em Deus. Creia, creia. Pastor, como eu sei que vai suceder? Porque Jesus Cristo, Ele habla de uma maneira como nadie habla. Ele habla com nós como nadie habla. Aquele homem se levantou. ¿Por quê? Porque Cristo falou como nadie falou. Porque Cristo viu o que nadie estava vendo. A Bíblia diz: e Ele viu que Ele padecia há muito tempo. E Ele viu que padecia há muito tempo. E Ele viu que padecia há muito tempo. E lhe dijo: ¿quieres ser sanado? 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 Pero no te olvides que tendrás que levantar la cama, que tendrás que cargar la cama. Quiere entrar en el nuevo, quiere entrar en el nuevo, pero no te olvides que tendrá que cargar el hecho la cama. Tendrás que llevarla siempre en su corazón para que nunca te olvides de que cuando no tenía nadie, tenía yo. Cuando no estaba nadie, estaba yo. Cuando nadie podía hacerlo, pudo yo. Cuando nadie te veía, te he visto yo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, sí. Al lugar
Espírito Santo aún está aqui. Ponga por favor aí versículo 12, 5, versículo 12, ponga muita atenção aqui. Pode preparar outra canção se querer. Versículo 12, 13. Juan 5, 12 e 13. Hermano, agarrem isso, igreja, nele Espírito. Por favor. Deus está falando com todos aqui, está falando comigo. Eu creio que Ele está falando contigo também. Ele está dizendo: eu vou estabelecer tempos novos. E dentro de estos tempos novos, eu vou operar de maneiras inusuais, fora de um padrão religioso. Escute, há muitos aqui que irão ser desafiados por Deus para entrar em um lugar em Cristo Jesus que é fora de um padrão habitual. E vai ter que vencer todo o sistema de incredulidade que vai tentar tratar de golpear-te a mente para você não aceder ao novo do Senhor. Vai ter que romper barreiras, sistemas. Às vezes vai ter que vencer pessoas, porque Deus te vai poner para participar de coisas fora do hábito normal e corrente. Às vezes você está acostumado em coisas solo dentro da igreja, e Deus te vai usar em momentos fora das quatro paredes. Você tem que estar aberto para as diretivas de Deus. Abertos para a diretiva, porque quando Deus dá uma palavra, em seguida Ele vem para confirmar a palavra que Ele libera por seu Espírito. E disse assim, ponga muita atenção a esses dois versículos. Então lhe perguntaram: quem és? Que ele dijo: toma tu lecho e anda. Siga. E ele que havia sido sanado não sabia quem fosse, porque Jesus se havia apartado da gente que estava em aquele. Ponga atenção, quando Jesus Cristo sana ele, em seguida a gente vem porque viu um milagre, e Cristo desaparece. Escute isso daqui e agarra em seu espírito. Jesus Cristo, Ele vai operar na vida de muitas pessoas aqui, e Ele se vai apartar de ti para observar-te. Vou repetir. Eu sinto uma unção. Eu sei, irmão, quando o profético está sendo aberto. Eu conosco. Deus vai estabelecer tempos novos aqui em pessoas. E quando este novo dele esteja aberto, já há sobre pessoas aqui. Ele vai operar señales. Esteja atento, porque em seguida ele irá desaparecer. E você vai perceber que já não o sente mais. Você vai perceber que já não o escuta mais. E você vai perceber que já não o sente mais. E o único que te vai dar fé é o que você vê que ele hizo por ti. É lá quizás a finança, quizás a saúde. Você vai ver, e isso vai servir como um motivo que Deus está aí. Pero já não é a comunhão genuína. Então, quando Jesus Cristo sana ele, a gente começa a vir e ele desaparece. Diz: se havia apartado da gente que estava em aquele lugar. Siga. Receba em seu espírito. Depois le halló Jesus em ele. Agora foi Jesus que encontrou o homem sanado, posicionado. Agora foi Jesus que se manifesta a ele outra vez, porque ele estava posicionado. Ele foi sanado, pero ele não se apartou de um lugar de posição. De nada sirve você receber uma transformação e uma mudança. De nada sirve você receber uma palavra profética poderosa como esta, se depois de isso, quando você sienta que Ele se ajudou de ti, você não se mantenha posicionado. Muitos cristianos era para estar muito bem hoje. Sabe por que não estão? Não estão, querido. A vida está uma desgraça. O matrimônio está uma desgraça. A finança está uma desgraça. Pastor, que nome feio. Sim, é alguém que não tem graça. Sabe por quê? Porque viveu o novo de Deus, pero se apartou e não se posicionou. Posiciona-te. Posiciona-te, porque agora ele vai venir outra vez. E a Bíblia diz: depois le halló Jesus em el templo e le dijo: mira, has sido sanado, não peques mais, para que não te venga alguma coisa.
Cristo lo encuentra posicionado e Cristo vai a ele, disse: mira, disse assim: não peques mais, para que não te venga cosa. El peor error nuestro es cuando Dios abre un tiempo nuevo sobre ti. Usted piensa que este tiempo malo que usted venció nunca más irá a volver. Hay personas que por el orgullo está hoy en la peor situación que estaba desde el día que Cristo la transformó. ¿Sabe por qué? Porque no peque más no está diciendo para de hacer pecado. No, ese no peque más está diciendo jamás vuelva a estar en un lugar donde yo no pueda seguir contigo. Cuando Cristo libere algo sobre ti, esté posicionado en un lugar para que Él pueda seguir contigo otra vez. Esté posicionado para que Él te encuentre otra vez. Cristo fue en el templo y lo encontró en el templo. Porque se entiende que cuando Él te toca y te transforma, se entiende que usted tiene que estar velando para nuevos comandos, velando para nuevas etapas, velando para nuevas temporadas. Aleluya. Es inadmisible y es inaceptable cuando alguien recibe la gracia de Dios, da la espalda para Dios. ¿Cómo puede Dios poner en ti un talento? ¿Cómo puede Dios poner en ti un don y usted menospreciar la cosa más maravillosa? Por eso usted hoy tiene que levantar sus manos, alabar a Jesucristo y decir: Señor, gracias por esta palabra, porque esta palabra me restaura, esta palabra me posiciona, esta palabra me alinea, esta palabra me hace levantar, esta palabra me hace andar, esta palabra me hará cargar el lugar de vergüenza como un recuerdo de dónde fue que tú me sacó, de dónde fue que tú me retiró. Y gracias, Señor, porque aquí yo voy de camino a más cosas nuevas. Estaré posicionado en un lugar donde yo sé, Señor, que tú en cualquier momento se presentará. Él estuvo en el templo del Señor. Él estuvo en el templo del Señor. Él estuvo en el templo. Yo profetizo sobre ti. Todo hombre, toda mujer que entienda lo que el Espíritu Santo está diciendo ahora. Todo hombre, toda mujer que entienda lo que el Espíritu Santo está liberando hoy, serão personas que irán ser buscadas por Dios. Dios va por ti. Él va a buscarte. Él va a buscarte. Él va a buscarte. Él va a buscarte para qué, pastor? Para asegurar de que tú estás posicionado para nuevos comandos, posicionado para nuevas demandas, posicionado para nueva unción, posicionado. Eres el viento que sopla hoy aquí. Eres el Dios que no cambiará. Escuche eso de aquí, por favor. En ningún momento, la Biblia dice qué pecado él tenía. En ningún momento la Biblia dice qué tipo de pecado él tenía. Pero la Biblia afirma por Jesús que él estaba paralítico por consecuencia de un pecado. Por consecuencia de un pecado, él no tenía gracia. Por consecuencia de un pecado, él estaba arrastrando en el suelo. Por consecuencia de un pecado, él estaba como mendigando. Por consecuencia de un pecado, ele não tinha gente que lhe echava na mão. Por consequência do pecado, ele estava tirado, pero Cristo lhe sanou, Cristo lhe perdonou. E agora Jesucristo disse a ele: não peques mais. Cristo não disse que pecado ele tinha. E hoje Deus está falando com alguém aqui. Por favor, receba em tu espírito. Ele está dizendo: tu sabes
de que lugar eu te saquei. Tu sabes que de que pecado eu estou falando e não hace falta nadie mais saber. Pero uma coisa quero que tengas claro esta noite, antes que te vaya a tu casa: não peques mais. Não peques mais, porque aqui eu he liberado sobre ti uma temporada nova para entrar em coisas inusuais e para viver coisas fora de tempo e para manifestar algo novo. E disse o Senhor: não peques mais, para que não suceda algo pior. E disse o Espírito: hoje eu hago nueva todas as coisas, e entra em um tempo novo. E diz o Espírito: levanta, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, porque eu sou contigo. Levanta, anda e te posiciona. Meu Deus. Sopla Espírito, provar vir. Quando és tu, provar vir.
Eu quero terminar para liberar os irmãos. Os que querem estar aqui podem estar sem nenhum problema. Eu quero orar já para terminar, porque eu sei que há irmãos que querem ir. Manda sus manos. Que o amor de Deus Padre, a graça do Hijo, as dulces consolações do Espírito de Deus esteja sobre ti. Que Deus te lleve em paz a sua casa e que esta palavra esteja queimando em seu coração toda a noite. Não te olvides. Está agora em uma nova temporada. Está debaixo de uma palavra profética. Deus hará algo nuevo fora do tempo oportuno e lo hará de maneira inusual, algo nunca antes visto. Deus te bendiga muito, dá uma aplauso a Jesus. Os que querem ir podem ir, e os que não querem podem estar aqui adorando a Deus.